Jovens, nós sabemos que o mundo é muito complexo, que o espaço geográfico mundial ele apresenta diferentes características, muitos fatores a ser levados em consideração quando nós visamos estudar o mundo. Nossa, é uma complexidade muito grande. São muitos fatores para serem estudados. Então, a fim de facilitar o seu estudo e a sua compreensão sobre o espaço geográfico mundial, foram criadas diferentes regionalizações do mundo, diferentes maneiras de você entender o mundo. O que seria uma região, professor? Tá aí, ó, conceito de região para você. Tá vendo aqui na imagem o conceito de região? Eu trago um bizu. Toda vez que você lê a palavra região, você vai lembrar de conjunto de características semelhantes. Uma região é um conjunto. Pensou em região, pensou em conjunto. Região, conjunto de características semelhantes. Por exemplo, região Nordeste. A região Nordeste, aqui uma imagem para tu. A região Nordeste é um conjunto de estados que estão a Nordeste do Brasil. Tá aí, ó, conjunto e estar a Nordeste seria característica semelhante entre eles. Então, isso é uma região, isso é uma maneira de estudar o Brasil, agrupando ele por regiões, ou criando regiões, né? Isso seria uma regionalização do Brasil. Então, regionalizar é criar esse conjunto de características semelhantes, é criar essas regiões, tá? Então, vem comigo agora. Eu vou te apresentar diferentes exemplos de regionalizações do mundo, para que a gente possa entender melhor o nosso mundo, tá? O primeiro exemplo que eu trago seria a divisão em continentes, né? Que é uma regionalização chamada de regionalização geográfica. Você dividiu o mundo por continentes. Vai aí uma imagem, tá aí, ó, são 6 continentes, tá bom, gente? Então você vai entender como continente aquela grande extensão de terra cercado por águas. Mas olhando para essa imagem agora, você pode ficar um pouco confuso. E a Oceania? A Oceania também é considerada um continente, porque nós entendemos continente, além de uma grande extensão de terra cercada por águas, como também um conjunto coeso de terras, como um arquipélago, como a Oceania propriamente dita. Esse conjunto, esse agrupamento de terras coeso, né, com uma identidade entre eles, também é considerado um continente. Você tem que tomar cuidado, que se você for ver aqui na nossa imagem, tem essa porção que vai da Ásia até a Europa, como se fosse um contínuo de terras, correto? Mas somados a isso, nós dividimos a Europa e a Ásia, levando em consideração também um aspecto socioeconômico. Então eu entendo como continente aquela grande extensão de terra cercada por água ou um conjunto de terras agrupados, ali coeso. Mas também eu entendo como uma maneira, um aspecto de dividir os continentes, o critério socioeconômico, a identidade daqueles povos, a cultura, enfim. Ou seja, então você também tem uma divisão dessa grande massa de terras que seria a Euroásia, ou essa junção entre Ásia e Europa, só que é uma divisão onde você não tem aí a água, né? É uma divisão socioeconômica, onde você vai levar em consideração aspectos sociais dos mais diversos, como a etnia, língua, cultura, o sentimento de pertencimento, o que acaba diferenciando a Europa da Ásia, mesmo sendo um contínuo de terras. Se é que eu posso dizer assim. Tudo bem? Então está aí o nosso critério geográfico, né, que divide o mundo em 6 continentes, Ásia, África, Américas, Europa, Oceania, Antártica. Lembrando que eu ainda posso subdividir tanto a África, quanto a América, quanto a Ásia e também a Europa, tá bom? Mas aí fica para uma próxima aula. Te apresentar agora uma outra maneira de regionalizarmos o mundo. Olha só que imagem legal, né? Essa é a teoria dos mundos. É uma maneira de se regionalizar o mundo, levando em consideração os aspectos sociais, os aspectos socioeconômicos. E essa é uma maneira de regionalizar que ficou muito famosa no período da Guerra Fria, né? Ela é da década de 60. Ela vai dividir o mundo em primeiro mundo, está aí na imagem, né? Os países capitalistas sob a liderança dos Estados Unidos. Em segundo mundo, os países socialistas sob a liderança da União Soviética. E o terceiro mundo seria o bloco de países não alinhados. Seria aqueles países geralmente em desenvolvimento, subdesenvolvidos, né? Aqueles países que na Guerra Fria estão
em parte, neutros. Como assim neutros? Por mais que sejam capitalistas, pobres, mas eles ainda não estão participando diretamente de alguns conflitos da Guerra Fria. Então, você tem o que seria o bloco dos não alinhados, o bloco do terceiro mundo. Acabou que com o tempo, a expressão terceiro mundo ela passa a ser muito associada a países pobres, geralmente capitalistas pobres. Tá? Então, está aí uma teoria, uma maneira de você regionalizar o mundo muito ligada ao contexto da Guerra Fria. Só que essa Guerra Fria ela vai acabar em 91, com o fim da União Soviética. E aí nós teríamos a necessidade de uma nova maneira de se regionalizar o mundo, já que não existe mais o famoso Segundo Mundo, já que não existe mais a União Soviética. E é aí que, mais uma vez, nós faremos uma regionalização socioeconômica, levando em consideração a nova configuração do mundo pós a Guerra Fria. Essa seria a regionalização Norte-Sul. Olha só que imagem legal, né? Regionalização Norte-Sul, professor? Exatamente. Ela divide o mundo em países do Norte, entendidos como países desenvolvidos, capitalistas ricos, que apresentam uma série de características, como, por exemplo, um elevado PIB, uma elevada industrialização, indicadores sociais assim, muito positivos. Vai uma tabela aqui para você do que seriam os países do Norte, vendo aqui as características dos países do Sul. Tá? Só que essa divisão Norte-Sul, como você pode ver na imagem, ela não respeita muito aquilo que seria o nosso norte geográfico e sul geográfico. Não respeita muito a linha do Equador, que divide o planeta em norte e sul. Onde você vê a Austrália e Nova Zelândia, que estão aí no hemisfério sul, mas nessa regionalização eles estão junto com os países ricos do norte. Então está aí a nossa imagem, a nossa tabela, para ficar bem claro para você o que seria a divisão norte-sul. Tá? E agora nós vamos partir para uma regionalização do espaço brasileiro. Como regionalizar o Brasil? Jovem, assim como acontece no espaço geográfico mundial, o espaço geográfico brasileiro também possui as suas regionalizações. Nós também temos diversas regionalizações do espaço geográfico brasileiro que nos ajudam a entender e estudar o Brasil. E o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão encarregado de criar as nossas divisões regionais oficiais. E as divisões regionais do IBGE são as macro-regiões. A primeira regionalização em macro-regiões do IBGE, ela aconteceu na década de 1940. Essa é a primeira regionalização do Brasil em macro-regiões feita pelo IBGE. Olha só que interessante essa imagem. Você percebe que ela é bem diferente daquela que nós temos como a divisão regional oficial do IBGE de hoje. Então essa da década de 40, você tem aí, região norte, Amazonas, território do Acre, Pará. Olha só que interessante, hein? Maranhão e Piauí. Então você vê Maranhão e Piauí na década de 40 ainda na região norte. Na região nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E aí você tem uma região leste, que seria Bahia e Espírito Santo. O centro seria Mato Grosso, você vê que ele pega também o que seria hoje o Mato Grosso do Sul, gente? E o Goiás, que também tem um território gigantesco, e Minas Gerais. E o sul, olha só que interessante, está o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então essa é a macro-região do IBGE, divisão regional da década de 40, É a macro-região do IBGE da década de 40, a primeira. A segunda classificação em macro-regiões do IBGE, ela só vai acontecer aqui na década de 1970. E também é diferente daquela que nós conhecemos atualmente. Olha só essa imagem interessante aqui da divisão regional do IBGE em 1970. Olha a região norte, como é que já está diferente de novo. Você tem o território de Rondônia, território do Acre, Amazonas, território de Roraima, território do Amapá e do Pará. O nordeste, Maranhão, Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tá? E ainda temos o que seria a região centro-oeste, como Mato Grosso e Goiás e Distrito Federal. E a região sudeste, agora você tem Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas a divisão atual, né, que predomina do Brasil, a divisão atual, que vem pós a Constituição de 1988, é aquela que está valendo hoje, divide o Brasil em 5 grandes macro-regiões, né, que seria a região norte, centro-oeste, nordeste, sul e sudeste. Tá aí uma imagem para vocês da divisão atual do IBGE em 5 macro-regiões, que levam em consideração aspectos socioeconômicos, aspectos naturais de clima, relevo, solo, tá? Enfim, e um histórico mesmo de formação. Principais características. Vou começar com a Centro-Oeste, caracterizada pelo predomínio do clima tropical semiúmido e do bioma cerrado, né? Aquele caracterizado por uma estação chuvosa, uma estação seca. Destaca-se no setor agropecuário e é uma região de ocupação recente, principalmente a partir da expansão da fronteira agrícola, a partir da década de 50, da Revolução Verde, sendo pouco povoada, mas que atualmente apresenta intensos fluxos migratórios. O Nordeste, caracterizado pelo predomínio do clima semiárido, pelas paisagens naturais da zona da mata, do agreste, do sertão e do meio norte. A zona da mata apresenta maior dinamismo econômico. O agreste é caracterizado pelo predomínio da agricultura comercial, o sertão pela agricultura de subsistência e o meio norte pelo extrativismo vegetal. Nos últimos anos, vem apresentando grande crescimento econômico, mas ainda apresenta indicadores socioeconômicos baixos, especialmente no sertão. Região Norte, caracterizada pelo predomínio do clima equatorial, sempre muito quente, muito úmido, pelo bioma da Amazônia, destaca-se nas atividades extrativistas vegetais e minerais, apresenta alguns enclaves industriais, como a Zona Franca de Manaus, por exemplo. O enclave seria algo bem marcado no espaço, bem marcado ali, um lugar bem marcado naquela área. Tá? Isso seria um enclave. Tem baixa densidade demográfica, porém com um crescimento demográfico acima da média nacional. Região Sudeste, caracterizada pelo predomínio do clima tropical, da Mata Atlântica, é a região que apresenta o maior dinamismo socioeconômico do país. Possui o maior parque industrial, um setor agropecuário moderno, um setor de serviços diversificado, sendo a sede de grandes empresas transnacionais. É responsável pela maior geração de PIB, do Produto Interno Bruto do país, apresenta a maior densidade demográfica e é a região mais populosa do país. E a região Sul, por fim, caracterizada pelo clima subtropical, mais frio, né, gente? Pela mata de araucária, pelos pampas, é a segunda região mais dinâmica do país, apresenta destaque em todos os setores econômicos, tem forte presença de descendentes europeus, isso é uma característica marcante, assim como frio, e se destaca por apresentar melhores indicadores sociais do país. Então está aí um panorama das 5 macro-regiões do IBGE. Daí a divisão do IBGE em macro-regiões e a evolução dessa divisão macro-regional do IBGE, chegando à configuração atual. Mas agora o PROF te apresenta uma outra proposta de regionalização. Uma proposta de 1967, desenvolvida pelo geógrafo Pedro Geiger. A classificação do Pedro Geiger ela já é uma classificação geoeconômica. O que ele está levando em consideração são os aspectos sociais e econômicos. Então, sendo assim, você pode dividir o Brasil em 3. Tá? Você tem ali a Amazônia, que seria a nossa fronteira de recursos, aquela região geoeconômica onde nós podemos explorar, onde nós temos muito a extrair daquela região. Nós temos a região Nordeste, que é a região problema, com os menores indicadores, com uma série de questões que precisamos resolver, e a região Centro-Sul, que é aquela região mais dinâmica. Tá aí, ó, uma imagem para vocês do que seria
essa divisão do geógrafo Pedro Geiger, ou Pedro Geiger, que seria a da divisão geoeconômica do Brasil. Tá aí a Amazônia. As principais características da Amazônia. O setor agropecuário extrativista tem o maior destaque econômico. E o setor industrial ele é restrito a poucas áreas, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Já o Centro-Sul é a região que apresenta a maior extensão territorial, ocupando 1/3 do território nacional, e possui uma economia mais dinâmica, um maior parque industrial, atividades agrícolas modernas e um setor de serviços mais diversificado. Já a região Nordeste é a área onde ocorreu o primeiro processo de povoamento dos colonizadores portugueses, é caracterizada pelo grande contraste socioeconômico, a desigualdade social, concentra as atividades industriais e de serviços na porção litorânea, no interior destacam-se a agropecuária comercial e a de subsistência. Olha essas imagens aí como são legais. Você pode ver no mapa que Mato Grosso fica dividido entre macro-região amazônica e centro-sul. Parte do Tocantins também, Minas Gerais também fica dividido, Maranhão fica dividido no meio. Tá? Então essa é uma classificação interessante. E somadas a essas, nós temos a classificação dos 4 Brasis. Essa já é mais recente, né? É proposta pelo grande geógrafo Milton Santos e a Maria Laura, né, em 2001. Essas 4 regiões levam em consideração o conceito do meio técnico científico informacional, ou seja, de como o homem transforma a sociedade atualmente, né? Desse nosso meio de vida dotado de ciência, de tecnologia, de informação, e como nós estamos transformando o nosso espaço geográfico. Sendo assim, ele vai entender o Brasil como 4 Brasis, né? Que seria a Amazônia, o Centro-Oeste, a região concentrada e o Nordeste. Olha essa imagem. Olha só que interessante essa aí, a proposta do Milton Santos e da Maria Laura aí de 4 Brasis, né? Essa proposta apresenta aí, ó, Rondônia, Acre, Amazônia, Roraima, Amapá e Pará, na região amazônica. A região Nordeste compreende aí Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. A região Centro-Oeste, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o que seria a região concentrada? Pega Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, ele vai aglutinar aí o Sudeste e o Sul, chamando de região concentrada. Nessa região concentrada, quais são as suas principais características? É o local com a melhor infraestrutura do país em relação ao meio técnico e científico informacional. Concentra um grande polo econômico e possui influência em todo o território nacional. Nos aspectos tecnológicos, de informação, econômicos, nós polarizamos, né? Nós, que eu digo a região concentrada, porque eu estou aqui no Sudeste, o Sudeste faz parte dela. Polarizamos o território nacional, abriga as 2 principais cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Já o Centro-Oeste, as principais características: possui um meio técnico, científico e informacional voltado para o desenvolvimento da agropecuária de exportação. É onde você tem mais técnica envolvida, é um processo mais técnico. Tá? Sua modernização encontra-se subordinada às demandas da região concentrada. E as características do Nordeste, caracterizada pela descontinuidade do meio técnico, científico e informacional, que se concentra nas faixas litorâneas, que são as áreas mais urbanizadas e industrializadas do país. E já na região amazônica, ela apresenta baixa densidade no meio técnico, científico e informacional. Também é a área onde você tem a menor densidade demográfica do país. Suas atividades econômicas se concentram mais nas práticas extrativistas. Então está aí um panorama dessa região amazônica e dessa classificação entre os 4 Brasis. Então está aí as diferentes maneiras de regionalizarmos o espaço brasileiro. Como eu te falei, as macro-regiões do IBGE, está valendo a nossa divisão atual, tá ok? De 5 macro-regiões. Te apresentei aquela que leva em consideração os aspectos econômicos, socioeconômicos, do professor Pedro Geiger, de 1967, que divide o Brasil em 3 regiões geoeconômicas, e
aquela que seria a teoria dos 4 Brasis de 2001, de Milton Santos e Maria Laura, que leva em consideração o meio técnico, científico e informacional e divide o Brasil aí em 4 regiões.